Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin não mostrou avanços na negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço previsto para a semana que vem. Segundo Alckmin, as negociações seguem no diálogo. Em coletiva hoje, ele não indicou quais os caminhos o governo brasileiro pretende tomar, mas disse que existe uma pauta muito longa a ser explorada e avançada, e que as conversas têm sido reservadas. Alckmin disse, por outro lado, que a conversa que teve com o secretário de Trump foi boa e que o presidente Lula orientou para que as negociações sejam feitas sem ideologia. Roda o VT para a gente ver o vice-presidente falando. E nós conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Sábado à tarde. E destacando, o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. E ao invés de ter um perde-perde, com inflação nos Estados Unidos e diminuição das nossas exportações para o mercado americano, nós invertermos isso, resolvermos problemas, aumentarmos a complementariedade econômica, integração produtiva, investimentos recíprocos, discutimos não bitributação, enfim, avançarmos numa agenda extremamente positiva. E quem acompanhou de perto foi o repórter Lucas Borges Teixeira. Boa noite, Lucas. Como é que você está vendo aí, Lucas, o ânimo do governo, né? A gente está aí, falta praticamente uma semana para a entrada em vigor dessas tarifas. Como é que você está sentindo aí no Planalto, a expectativa em relação ao tarifaço? Boa noite, Carla. Boa noite a todos e todas. Graça, Mari. Carla, como pôde se ver pelo tom do vice-presidente Geraldo Alckmin, como você adiantou, o tom foi um pouquinho de frustração, para ser sincero. O que se analisou ali na frente, logo que o vice-presidente chamou a coletiva, é que tivesse algum avanço, ele fosse fazer algum anúncio, seja por parte do governo brasileiro, que indicasse algum caminho que o governo pretende seguir nessa negociação com os Estados Unidos, seja alguma resposta por parte dos Estados Unidos, que é, né, a principal reclamação aí do governo brasileiro, é que eles não têm tido muitas respostas. Não foi o que aconteceu, Carla. Como a gente mostrou, o vice-presidente informou que conversou no sábado, ou seja, há quase 5 dias, com o secretário Howard Lutnick, e mesmo nessa conversa ele não deu muitas novidades, ele não trouxe, na verdade, muitos efeitos práticos do que o que essa conversa trouxe nesses dias. Ele seguiu na pauta, que é o que ele e outros representantes do governo têm repetido. O diálogo, o Brasil quer conversar, o Brasil está disposto, o Brasil tem chamado os Estados Unidos, o presidente Lula, né, tem repetido muito que não houve uma resposta, né, ele reclama desde o começo a forma como o presidente Donald Trump ele entrou em contato com o Brasil, né, revelando a carta nas redes sociais, o Lula questiona isso, e o Alckmin, num tom um pouco mais sutil, tem dito, olha, estamos negociando, só que, como ele disse hoje, não é um monólogo, é um diálogo. A única questão que foi o que ficamos questionando, eu estava lá no MDIC, é que quais que foram os resultados práticos disso. Ele não soube dizer, Carla. Na verdade, ele saiu meio pela tangente ali, seguiu repetindo que há muitas possibilidades, né? A indústria, o comércio e outros setores produtivos com quem o vice-presidente tem se reunido, né? Ele que está coordenando essa parte no governo, pediram, por exemplo, o adiamento. Eles falam que agora, no dia 1º, ou seja, na próxima sexta, né, sem ser amanhã, é inexequível, é muito próximo, vai dar problema para todo mundo. O vice-presidente não trouxe, Carla, uma atualização sobre isso. Também não trouxe se houve negociação em outras partes. Ele seguiu nessa. Olha, há muito o que conversar, queremos conversar, esperamos que os Estados Unidos conversem. Não respondeu, no entanto, se essas conversas têm avançado. Como você disse, ele ficou que as pautas são reservadas. As negociações são reservadas, Carla.
Ô Lucas, e falando nessa questão do diálogo também, ontem o presidente Lula telefonou, né, para a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, para falar sobre a relação econômica dos dois países. O Planalto soltou uma nota em que Lula ressaltou a importância de aprofundar essas relações econômicas e comerciais entre eles, principalmente diante do atual momento de incertezas. No telefonema foi combinado que o vice-presidente Geraldo Alckmin vai ao México dia 27 e 28 agora de agosto, né, acompanhado aí por uma delegação de empresários e de outros ministros brasileiros. A gente sabe, né, Lucas, quando o Planalto solta a nota, escolhe bem aí as palavras e nem citou o Donald Trump, mas o recado, essa conversa, esse diálogo, digamos, paralelo com o México, obviamente, é para tentar responder algo ao Trump, né? Perfeito, Carla. Eles foram bem sutis na nota, como o Planalto e o Itamaraty em especial costumam ser, mas o tarifaço, né, o chamado tarifaço, foi o principal motivo da conversa entre os dois. Esse telefonema foi marcado ontem, né, eles já vinham em negociações de conversar, ele foi marcado ali, não estava na agenda oficial. Tem de lembrar que nós fomos, o anúncio, né, a nossa promessa é de 50%, do México é de 30%, e o presidente Lula ele tem citado muito a Cláudia Sheinbaum, que também é de frente progressista de esquerda, como Lula se identifica, como um exemplo de governo que tem conseguido manejar sua coalizão. Diferentemente do Lula, que é importante fazer esse parênteses, que, diferentemente do Lula aqui no Brasil, a Cláudia tem maioria no Congresso, o que facilita as coisas com ela lá. Aqui ele não tem. Mas o que o Lula tem dito e o que o governo tem dito? O jeito com que o México e o outro vizinho dos Estados Unidos, mas o vizinho de cima, o Canadá, tem lidado com essa questão, que foram, é bom lembrar, os primeiros países que o Trump anunciou as suas tarifas mais fortes, né, foi direto para os vizinhos, eles têm se unido em torno disso. Gente do governo fala, olha, lá sejam políticos de esquerda, de direita, do governo, de oposição, eles têm meio que se unido para tentar barrar e mitigar os possíveis e prováveis efeitos dessas tarifas. Por enquanto, essas negociações lá têm funcionado. Aqui, o governo tem tentado coisas próximas, Carla. Eles têm usado isso como meta para tentar trazer gente para perto. Pensando em empresários, pensando em centro, isso tem funcionado. Como a gente tem relatado no UOL, você relata na sua coluna, políticos de centro e empresários que geralmente não estão tão próximos do governo, eles têm se unido. Quanto à oposição, a gente vê que é uma questão um pouquinho mais complicada. Tem né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família que articulam e aparentemente estão contra o governo nessa questão. Mas esse telefonema tem essa sutileza de um exemplo usado de tentativa de negociação em prol de uma união nacional. Lembrando, Carla, que o governo tem insistido, em especial o presidente Lula, nessa pauta de soberania. Eles falam que o Canadá e o México, em especial, outros países também, mas Canadá e o México, por serem vizinhos, eles conseguiram ir para frente exatamente insistindo nesse discurso de soberania e não fazendo concessões não negociadas, por assim dizer. Então, esse contexto, Carla, tem esse contextinho aí por trás desse telefonema. Tá certo, Lucas. Obrigada. Bom trabalho, bom descanso para você. Boa noite, obrigado.